Bem-vindos ao canal Pais de Primeira Classe. Hoje vamos discutir um tema muito importante para todos os pais e cuidadores: os marcos do desenvolvimento infantil. Compreender esses marcos é fundamental para apoiar o progresso dos nossos filhos. Cada fase da infância traz desafios e conquistas únicas. Vamos explorar o que esperar em cada etapa do desenvolvimento. Conhecer os marcos do desenvolvimento pode nos ajudar a oferecer o apoio necessário. Afinal, cada criança é única. Neste vídeo abordaremos desde a infância até o início da adolescência. Estão prontos para essa jornada? Falaremos sobre habilidades motoras, linguagem, socialização e muito mais. Acompanhem e aprendam conosco. Se você é pai ou mãe, esse vídeo foi feito especialmente para você. Vamos juntos descobrir como apoiar nossos filhos. Então, já se inscreveu no canal? Não perca nenhuma dica valiosa sobre educação infantil. Prepare-se para uma rica discussão sobre desenvolvimento infantil. Vamos começar. Os marcos de desenvolvimento são indicadores importantes do crescimento e aprendizagem das crianças. Vamos entender melhor o que isso significa. Esses marcos são pontos de referência que ajudam os pais a compreender o progresso de seus filhos. Cada criança se desenvolve em seu próprio ritmo, mas existem padrões gerais. Por exemplo, aos 12 meses, muitas crianças começam a dar os primeiros passos. Isso é um marco motor significativo. Além das habilidades motoras, também observamos marcos da linguagem. Aos 2 anos, a maioria das crianças já consegue formar frases simples. Os marcos de socialização são igualmente importantes. Você sabia que por volta dos 3 anos, as crianças começam a brincar em grupo? Observar esses marcos é fundamental para identificar potenciais atrasos no desenvolvimento. E em caso de dúvida, sempre vale a pena consultar um especialista. Reconhecer esses marcos nos ajuda a fornecer o suporte certo para nossos filhos. Eles são como um guia nessa jornada incrível. Lembre-se, o desenvolvimento infantil é único para cada criança. Esteja atento e comemore cada conquista. Nos primeiros anos de vida, as crianças passam por transformações incríveis. Vamos explorar os principais marcos de 0 a 3 anos. No nascimento, os bebês já exibem reflexos importantes, como o reflexo de agarrar. Isso é um sinal de desenvolvimento neurológico saudável. Por volta dos 2 meses, os bebês começam a sorrir socialmente. Esse é um dos primeiros sinais de interação. Aos 4 meses, os bebês já conseguem levantar a cabeça e brincar com brinquedos. Isso mostra o desenvolvimento motor. Aos 6 meses, as crianças começam a se sentar com apoio. Esse é um grande marco de desenvolvimento físico. Perto de 9 meses, muitos começam a engatinhar. Isso abre um novo mundo de exploração para eles. Por volta dos 12 meses, muitas crianças dão os primeiros passos. Isso é um marco motor significativo. Após o primeiro ano, as habilidades de linguagem começam a se desenvolver. Aos 15 meses, a maioria já fala algumas palavras. Com cerca de 18 meses, as crianças começam a inventar jogos e a socializar mais. É um momento mágico de imaginação. Aos 2 anos, muitas crianças conseguem formar frases simples. Isso reflete o desenvolvimento da linguagem. O brincar em grupo se torna importante por volta dos 3 anos. As crianças começam a compartilhar e cooperar durante as atividades. Esses marcos dos primeiros anos são fundamentais. Eles oferecem uma base sólida para o desenvolvimento futuro. Nos anos pré-escolares, entre 3 a 5 anos, as crianças continuam a desenvolver habilidades essenciais. Vamos descobrir os marcos dessa fase. Aos 3 anos, as crianças começam a expressar sua independência. Elas querem fazer coisas sozinhas. A linguagem se expande rapidamente. Muitas crianças de 3 anos já conseguem formar frases mais complexas. Nesse período, a imaginação ganha vida. As crianças adoram contar histórias e brincar de faz de conta. A socialização também se intensifica. Você sabia que aos 4 anos as crianças começam a fazer amizades mais profundas? É comum ver crianças de 4 anos participando de brincadeiras em grupo. Elas aprendem a cooperar e dividir. Por volta dos 5 anos, a coordenação motora fina começa a se destacar. As crianças conseguem desenhar formas e escrever seu nome. A linguagem continua a evoluir. Aos 5 anos,
muitas crianças conseguem contar histórias completas. Marcos de autonomia se tornam mais evidentes. Elas aprendem a se vestir, escovar os dentes e até ajudar na cozinha. A interação em grupo é essencial nessa fase. Brincadeiras coletivas ajudam a desenvolver habilidades sociais e emocionais. É importante oferecer um ambiente seguro para explorar e aprender. Isso ajuda na construção da confiança. Esses marcos dos anos pré-escolares são fundamentais para o desenvolvimento. Eles preparam as crianças para os desafios da vida escolar. Na infância média, dos 6 aos 12 anos, as crianças vivem um período de grandes transformações. Vamos explorar os principais marcos dessa fase. Aos 6 anos, as crianças começam a desenvolver amizades mais profundas. Elas aprendem a importância do trabalho em equipe. Entre 7 e 8 anos, é comum ver um avanço nas habilidades de leitura e escrita. As crianças começam a expressar suas ideias de forma mais clara. Além das habilidades acadêmicas, a socialização se intensifica. A comunicação verbal e não verbal se torna mais complexa. Por volta dos 9 anos, as crianças ganham mais autonomia nas tarefas diárias. Elas podem organizar seus próprios horários. Aos 10 anos, as crianças começam a compreender conceitos mais complexos, como causa e efeito. Isso reflete o desenvolvimento do pensamento abstrato. Socialmente, elas também começam a formar grupos de amizade mais definidos. No entanto, conflitos e resolução de problemas aparecem. Por volta dos 11 anos, muitas crianças já experimentam interesses diversos, como esportes, música e arte. Isso enriquece ainda mais sua identidade. As habilidades motoras continuam a se aprimorar. Elas são capazes de participar de atividades esportivas com mais confiança e competência. Aos 12 anos, a transição para a adolescência é notável. As crianças começam a desenvolver uma visão de mundo mais crítica e reflexiva. Essas etapas entre 6 e 12 anos são fundamentais para o crescimento pessoal e acadêmico. Elas preparam as crianças para os desafios da vida. Lembre-se, cada criança se desenvolve em seu próprio ritmo. Esteja sempre presente para apoiar suas conquistas. Cada criança se desenvolve em seu próprio ritmo. É normal haver variações nos marcos de desenvolvimento. Alguns podem alcançar os marcos um pouco mais cedo, enquanto outros podem levar mais tempo. O importante é observar o progresso geral. Entretanto, algumas situações podem exigir atenção especial. Se você observar atraso significativo em algum marco, fique atento. Por exemplo, se uma criança não começa a falar até os 2 anos, ou não mostra interesse em brincar com outras crianças, pode ser hora de buscar orientação. Talita pode oferecer uma avaliação adequada. Isso pode incluir um pediatra ou um psicólogo infantil. Além disso, a intervenção precoce é fundamental. Quanto mais cedo for identificada uma dificuldade, melhores serão as chances de suporte adequado. E lembre-se, buscar ajuda não é um sinal de fracasso, de amor e responsabilidade. Fique atento e não hesite em consultar um especialista, se necessário. Eles estão aqui para ajudar você e seu filho. Estimulando o desenvolvimento é uma parte vital da criação de nossos filhos. Vamos explorar algumas atividades para cada fase. Para os bebês, interações simples como cantar e dançar ajudam no desenvolvimento da linguagem e motor. Brincadeiras táteis são ótimas para esta fase. Amasse massa de modelar ou brinque com texturas diferentes. Para crianças de 1 a 2 anos, incentivá-las a empilhar blocos ou encaixar formas desenvolve a coordenação motora. Na fase pré-escolar, use a imaginação. Atividades como teatro de fantoches ou jogos de faz de conta são ótimos estímulos. Incentive a leitura desde cedo. Ler juntos, mesmo em voz alta, fortalece laços afetivos e desenvolve a linguagem. Para crianças de 4 a 5 anos, jogos que exigem seguir instruções ajudam no desenvolvimento da linguagem e atenção. Para a infância média, atividades manuais como pintura ou jardinagem estimulam a criatividade e habilidades motoras finas. Incentive a colaboração em grupo e atividades esportivas. Isso melhora as habilidades sociais e a autoconfiança. Essas atividades estimulam o desenvolvimento em diferentes fases. Cada momento conta e pode fazer a diferença. Criar um ambiente enriquecedor em casa é fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças.
Vamos explorar algumas dicas práticas. Mantenha um espaço organizado. Um ambiente limpo e arrumado ajuda as crianças a se concentrarem nas atividades. Incentive a leitura desde cedo. Crie um cantinho de leitura confortável com livros acessíveis. Estabeleça uma rotina diária. Horários regulares para atividades, refeições e sono ajudam na segurança emocional. Inclua atividades ao ar livre em sua rotina. Brincar no parque ou fazer caminhadas promove a saúde física e emocional. Estimule a criatividade. Ofereça materiais de arte variados para que as crianças possam se expressar livremente. Promova a comunicação aberta. Estimule as crianças a expressarem seus sentimentos e opiniões. Crie momentos de conexão. Reserve um tempo para brincar e fazer atividades juntos, fortalecendo os laços familiares. Por último, lembre-se de celebrar pequenas conquistas. Isso ajuda a aumentar a autoestima das crianças. Hoje exploramos os marcos do desenvolvimento infantil e sua importância em cada fase da vida. Compreender esses marcos é essencial para apoiar nossas crianças. Desde os primeiros anos até a infância média, discutimos habilidades motoras, linguagem e socialização. Cada etapa traz novos desafios e conquistas. Lembre-se que cada criança se desenvolve a seu próprio ritmo. Celebrar suas conquistas é fundamental. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim, você ficará por dentro de mais dicas sobre o desenvolvimento infantil. Deixe suas dúvidas e comentários abaixo. Adoramos ouvir de vocês e estamos aqui para ajudar. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo. Juntos, vamos apoiar nossas crianças em cada fase do desenvolvimento.